Sem nenhuma dúvida, e não é uma opinião ou uma impressão pessoal, é informação. Bolsonaro vinha pressionando o Ministério da Saúde desde o início de março pelo fim desse regime de emergência de saúde pública. Ele queria rebaixar a pandemia para a categoria de endemia, algo que só a Organização Mundial da Saúde pode fazer. A motivação do presidente não é técnica, é estritamente eleitoral. Auxiliado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que mantém na gaveta os crimes atribuídos a autoridades federais pela CPI da Covid, inclusive o presidente da República, o Bolsonaro faz pose de herói da resistência contra o coronavírus. Ele vem mencionando o fim da pandemia, palavras dele, nos comícios que faz, em atos deveriam ser atos administrativos, mas que são, na verdade, comícios camuflados. A OMS mantém a emergência internacional. O próprio Queiroga disse, no seu pronunciamento na TV, que o fim da emergência nacional não significa o fim da Covid. Eu fui tentar entender ontem à noite os detalhes dessa decisão do ministro, conversei ali com dois técnicos do Ministério da Saúde, e pelo que eu entendi, isso não vai ser uma providência imediata. O ministro não divulgou nenhum decreto. O Queiroga, que está se comportando como um pazuello de jaleco, né? Não é general, mas é uma espécie de coronel, está de novo cedendo às conveniências do Bolsonaro e, pelo que vi, o fim dessa emergência não vai se dar imediatamente. Estão discutindo ainda internamente no governo se esse decreto instituirá um prazo de transição de 30 ou de 90 dias. Então, não vai ser imediato. O Ministério da Saúde está tentando salvar a cena, dando a essa medida um prazo ali para que não seja imediato. O Ministério foi alertado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, de que há uma série de coisas aí que podem se complicar com esse fim da emergência sanitária. Por exemplo, a Coronavac, ela só tem autorização para ser aplicada no país em caráter emergencial. Isso se dá porque existe a emergência sanitária. Se você acaba com isso, você para de aplicar a Coronavac. Então, o Ministério deve pedir uma autorização especial à Anvisa para continuar aplicando a Coronavac por um prazo a ser determinado ali, de 6 meses, 1 ano, tudo isso está em discussão ainda. Então, é uma medida que está sendo concebida em cima do joelho, sob pressão do presidente, e uma pressão eminentemente eleitoral. O presidente está, inclusive, incomodado com alguns governadores que estão já tomando providências que ele acha que o governo deveria ter anunciado. Por exemplo, o fim do uso de máscara em ambientes abertos e até em ambientes fechados. Ele acha que o governo deveria ter se antecipado para que pudesse ele, Bolsonaro, agora fustigar os governadores, dizendo que os governadores estão tomando medidas desnecessárias, porque a pandemia, na opinião dele, já acabou. Então, todo o cenário em que está sendo tomada essa medida, anunciada pelo ministro em cadeia nacional de rádio e televisão, tem um contorno, tudo isso tem um contorno eleitoral.